E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Meu nome é Lorenza, para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim trazer para vocês o vídeo sobre o meu relato de parto do Isaac. Tava tão ansiosa para trazer esse vídeo, tava tão na expectativa para gravar ele, mas eu sempre enrolava, sempre procrastinava e trazia outro vídeo e enrolava para trazer ele. Mas vou falar hoje, vou contar tudo. Eu queria muito, tava pensando, tava meditando ali, sabe? Antes de eu vir gravar, eu pensei, gente, por que eu enrolei tanto, né? Pra começar o canal, pra iniciar o canal. Eu ia ter tantas coisas bacanas pra contar na gravidez. Deus cuidou tanto da gente, Deus cuidou tanto de mim e do Isaac. Eu queria muito realmente ter abrido o canal, ter iniciado o canal com gravação de vídeo enquanto eu tava prenha, enquanto eu tava grávida, mas tudo bem, começamos agora e eu vou poder contar pra vocês tudo aqui. Se vocês se interessam por esse tipo de assunto, deixa aqui no comentário, curte o vídeo, deixa o joinha e todas essas coisas que eu ainda não tô aprendendo ainda. Mas vamos lá. Então, Isaac, vou começar do começo para vocês entenderem. Isaac foi. Nós desejamos Isaac, né? Isaac não aconteceu por acaso. Nós sonhamos com Isaac, nós desejamos Isaac. Esses dias eu estava comentando com uma amiga e eu estava falando com ela, quando a mulher parece que ela está pronta para ser mãe, ela está pronta para ser mãe. Ela não quer o bebê dela para daqui a 9 meses, ela quer o bebê dela para ontem, né? E quando eu quis o Isaac, foi assim, uma virada de chave de 2 meses até eu falar assim, eu quero ter um filho. Eu usava o DIU, vou tirar o DIU, vamos engravidar. Ok, Jordan. Jordan custou aceitar, mas aceitou. Custou assim, né? Relutou e tal, mas depois aceitou. Viu também que era a hora, o Senhor tocou no coração dele, nós oramos, pedimos ao Senhor discernimento para ver se realmente era aquele momento. Na verdade, eu comecei a orar primeiro, orei, pedi ao Senhor discernimento para saber se realmente essa era a hora de eu engravidar, se não era coisa da minha cabeça, se eu não tava, sei lá, cismada do nada. E eu falei assim, olha Deus, a resposta vai ser, e eu já tinha comentado com o Jordan que eu queria um bebê. Essa vontade veio, eu acredito que de um teste que eu fiz e deu negativo. Eu usava DIU, mas eu não... Todo mundo olhava pra mim e falava assim, você tá grávida, Lorenza, tem um trem errado, você tá grávida. Eu falei, gente... E aí eu fiz o teste, deu negativo, mas sabe aquele negativo que te dá, tipo assim, quando você vai comprar o teste, quando todo mundo fala, você fala assim, não posso estar grávida, eu não quero estar grávida, não tá na hora de eu estar grávida. Mas na hora que você pega o teste, você fala assim, ai meu Deus, por que não deu positivo? Foi exatamente isso que aconteceu. E depois disso, parece que deu um clique de eu queria um bebê de qualquer jeito. E eu conversei com o Jordan, e Jordan falou assim, Lorenza, não é a hora, eu ainda tô estudando e tal, não sei o que. Eu falei assim, meu Deus. E fui pro joelho, virei pra Deus e falei assim, olha Deus, se for coisa da minha cabeça, isso, se for coisa que, sei lá, se não for o momento, eu quero que o Senhor tire do meu coração. Mas se for o momento, o Jordan, né, a gente vai conversar e o Senhor vai falar com ele que sim, que eu posso tirar o DIU, que tá na hora da gente engravidar. E depois de um tempo que eu passei em oração, eu conversei novamente com o Jordan e o Jordan aceitou. Né, falou que tudo bem, que realmente estava na hora da gente ter um bebê dentro de casa. E aí ele começou a achar a casa muito vazia. E aí foi muito rápido, foi mais ou menos nesse intervalo aí de 2 meses, 3 meses para ele falar que tudo bem, a gente concordar, eu tirar o DIU e a gente engravidar. Eu engravidei muito rápido, não tive um tempo de espera, né? Graças a Deus. Foi outra oração que eu fiz com o Senhor. Eu falei, Deus, se for o momento, o Senhor vai me fazer engravidar de primeira. Eu não quero ficar sofrendo, né? Porque quando a gente tá com vontade de engravidar, a gente já entra naqueles grupos de de tentante, entra em todos esses grupos. E eu não queria ficar, né, muito tempo tentando, acho que ninguém quer, né? Mas eu, não sei, meu psicológico não estava bom. E eu falei com Deus que essa seria uma das respostas, se realmente fosse a hora dele vir, ele viria. E
eu não ia esperar muito. E eu tava decidida, tipo assim, se aquele mês não daria certo, eu ia esperar mais um pouco pra poder engravidar. E no primeiro mês de tentativa, nós engravidamos. E veio o Isaac, veio o nosso positivo. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar um pouco mais pra vocês sobre isso. Vai ficar meio que fora de ordem, né? Mas eu posso contar pra vocês um pouquinho depois, pra esse vídeo não ficar muito grande, porque eu ainda tenho um relato. Mas, ao relato de parto do Isaac. Quando foi no dia 26, eu já estava ansiosa, né, gente? Quando a gente chega na 37ª semana, que fala assim, olha, agora o bebê pode nascer a qualquer momento. O bebê já está formado, ele já pode nascer. Aquilo é um misto de ansiedade, de querer ver aquela criança de qualquer jeito. E as coisas nem estavam tudo pronto, mas eu não queria saber. Eu falei, se eu tenho um peito para dar ele, eu tenho umas roupas para enrolar ele ali, é o suficiente, eu quero essa criança. E o Isaac me enrolou até os 39 dias, 39 semanas e 6 dias. E nas 39 semanas eu já estava assim, uma pilha de nervos, estava super ansiosa, super nervosa. E eu conversei com o Jordan, pedi pro Jordan para orar comigo, né? Para me acalmar, para ser tudo na hora do Senhor, porque eu queria muito um parto normal. Depois eu também posso falar para você sobre o parto da Caroline. Eu tive um parto normal na Caroline, mas eu tive muita violência obstétrica e eu queria ter um parto normal bem tranquilo. Estudei muito para isso, pesquisei bastante sobre isso e eu queria realmente ter um parto normal, mas eu queria que fosse na hora dele. O da Caroline foi induzido. Eu não queria que o dele fosse induzido, eu queria que viesse tudo normal. E aí ia chegando nas 39 semanas e todo mundo ficava, Lorenza, mas esse menino vai acabar nascendo, vai ter que fazer cesárea. Vai ter que fazer porque não tem jeito. Passou de 40 semanas é cesárea. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. E na verdade não, né? Aqui eles só induzem, acho que com 42 semanas. Mas todo mundo falando na sua cabeça, você fica meio nervosa mesmo. Eu falei, Senhor, eu não quero isso, eu quero um parto normal, eu quero um parto normal sem intervenção nenhuma. E eu orava e pedia a Deus, intercedia, e enfim. Quando foi no dia 26 de março, eu tava muito mal, assim, isso era 39 semanas e 5 dias. Isso, no dia 26. Eu tava muito mal, já tava super cansada, dor nas costas, dor em tudo quanto é, eu já não conseguia dormir mais. E fora de ansiedade, de dor também, né? Já tava no final da gravidez. E aí eu lembro que o Jordan me viu chateado. Eu tava sentada no sofá, ele veio, colocou a mão na minha barriga e falou assim, filho, agora você já pode vir, né? Já passou o aniversário da sua tia, que era aniversário da minha irmã no dia 26, e a gente não queria que ele nascesse. Eu queria que ele nascesse qualquer dia, na verdade. Depois que passou das 39 semanas, qualquer dia. Mas aí o Jordan foi brincando com ele, né? Não quero mais. Já passou o aniversário da sua tia, já era no finzinho do dia 26, já era de noite. Agora você pode vir, tá bom? Tá bom. Aí brincamos, ele ficou comigo um pouco no sofá e eu fui deitar. Na hora que eu deitei, o Isaac mexeu na minha barriga. Ai, gente, tem uma coisa gostosa só de lembrar. Ele mexeu na minha barriga, mas de uma forma tão forte, assim. Eu acredito que ele estava realmente encaixando, né? E eu falei assim, tá, se realmente, porque tudo é um sinal, a partir desse momento tudo é um sinal. E aí eu falei assim, tá, se realmente for isso, a minha bolsa deve estourar de madrugada. E eu levantei tantas vezes essa madrugada, tantas vezes, mas eu não sentia mais absolutamente nada. Tudo bem, passou a noite, acordei, levantei no outro dia e fui trabalhar. Eu tava trabalhando em casa, eu tava no início da pandemia, eu tava fazendo home office. Sentei no meu computadorzinho, tava sem fome, mas estava super disposta. Sentei no meu home office e comecei a trabalhar. Eu tinha que fazer algumas cotações, fiz as cotações. E aí o Jordan acordou, a gente subiu pra casa do meu pai. A gente sempre tomava café com meu pai. Subi pra tomar café na casa do meu pai. Chegou lá, eu não consegui comer direito. E aí eu comecei a reparar uma dorzinha bem chatinha nas minhas costas. E aí... E só que, tipo assim, a dorzinha vinha, era bem pouquinha, mas ela vinha e melhorava. Aí vinha e melhorava. Eu falava assim, opa. E aí, quando a gente foi conversando, eu tava conversando com meu pai, conversando com o Jordan, e eu lembro que o Jordan iria trabalhar nesse dia.
ou não iria, não me lembro. Acho que ele iria trabalhar nesse dia na parte da tarde. E aí eu fui e falei assim, olha, se organiza, porque você não vai trabalhar hoje. Aí ele falou, o que você tá falando? Eu falei, se você não vai trabalhar hoje, essa criança vai nascer. Aí ele foi resolver outras, foi no supermercado com meu pai tinha aqui na farmácia, foi na farmácia e tal, não sei o quê. E numa dessas saídas dele, quando eu fui no banheiro, na hora que eu voltei, não, minto, antes disso eu comecei a cronometrar, antes dele sair. Aí essas contraçõezinhas, essas dorzinhas, estavam vindo de 5 em 5 minutos, sim, certinha. Não estava espaçada, estava de 5 em 5 minutos, só que estava fraquinha ainda. E aí ele foi resolver as coisas dele, já acreditando em mim mais, né? Falando que, né? Agora esse menino vai. E aí, quando foi... Quando ele saiu em uma dessas saídas, o meu tampão saiu com sangue. Ele já tá, meu tampão já estava saindo, mas nesse dia, nesse momento, saiu com sangue. E aí eu fui e falei assim... Meu Deus, esse menino vai nascer mesmo. Eu tô muito empolgada porque eu realmente me lembro da sensação e é uma sensação muito, muito gostosa, sabe? E eu falei, pronto, esse menino vem mesmo. E aí mandei mensagem pro Jordan, olha, ele realmente vai vir. Aí o Jordan chegou e falou assim, o que é isso? Como assim? Ele realmente vai vir? Eu falei assim, meu tampão com sangue. Deu vontade de falar assim, olha aqui, meu tampão com sangue. Mas eu não mostrei. Mas ele falou assim, sério, Lau, sério, que não sei o que e tal, não sei o que. Ele precisou de ir no centro de novo. Não, minto. Aí eu virei e falei assim, compra um shampoo. Preciso de lavar meu cabelo pra ficar bonita pro meu filho. Aí desce meu esposo pra comprar shampoo. Enquanto na hora que ele chegou, eu fui, tomei um banho. As dores já estavam um pouco mais fortes. Eu falei assim, eu vou tomar um banho, secar meu cabelo, né? E começar a fazer meus exercícios aqui em casa mesmo, porque eu queria ficar em casa o máximo que eu conseguisse para eu não ter intervenção. Eu não queria ter intervenção no hospital. Eu começou as contrações às 9 da manhã, isso já deveria ser umas 10 horas mais ou menos, 11 horas por aí. E eu começando a sentir dor e tal. Tomei banho, fui secar meu cabelo e aí as contrações já estavam bem fortes, eu não consegui secar meu cabelo direito. E vim pra sala. Na hora que eu cheguei na sala, meu esposo lindo já tinha colocado, e eram coisas que eu tinha pedido pra ele, né? Por isso que eu queria muito ter gravado vídeos antes. Mas eu pedi pra ele que eu queria colocar assim, música de piano, algumas músicas que a gente gostava de ouvir. E que ele fizesse massagem, eu tava na bola e já tava tudo arrumadinho aqui na sala. Daí ele tinha pegado o óleo pra fazer massagem, tinha colocado a musiquinha de piano, a minha bola tava aqui. E aí eu comecei a fazer... a me exercitar na bola, a fazer agachamento, coisas para induzir para ele poder vir, né, mais rápido, para ajudar no trabalho de parto. E aí, quando isso já era... Mas aí foi indo, eu fiquei assim, sentindo dor, as pessoas começaram a apertar bastante, meu pai ficou preocupado, desceu aqui pra casa, ficou aqui comigo. E quando foi mais ou menos 2h30, se eu não me engano, eu falei assim, não, agora eu não aguento mais, agora eu preciso ir pro hospital. Tá doendo demais, eu já não conseguia sentar no carro, era quase que tô morrendo. Fui pro carro, fomos pro hospital. O hospital é pertinho de casa, é 5 minutinhos no máximo de carro até o hospital. Chegamos no hospital. Eu lembro que eu falei assim, vai na frente, que eu tô com contração aqui. Que eu parei no meio do pátio assim, do hospital, sentindo dor. Mandei o Jordan aí na frente pra poder já agilizar as coisas lá. E na hora que eu entrei, a médica já me passou pra dentro, né? A enfermeira da triagem já me passou pra dentro, porque ela realmente viu que era trabalho de parto. Porém, queridos, chegou lá, parece que a médica estava em uma cesárea de emergência e nada da médica vir, e eu do lado de fora, e aquele monte de gente, né, espectadores olhando, aquele monte de gente, e eu sentindo dor, e eu abraçava o Jordan, eu largava o Jordan, e eu andava, e eu, sabe, fazia de tudo e nada da médica, e um monte de gente na frente. Por fim apareceu uma enfermeira, ela falou assim, gente, por favor, né, me colocou pra dentro da maternidade. E aí, tipo assim, é uma ala mesmo do hospital grande. E eu entrei, tipo, pra dentro da maternidade. Não ia ficar aquele monte de espectador, né? Porque já tava, as mulheres já tinham ganhado o neném, estavam dentro dos quartos e eu estava no corredor. Eu não podia entrar pra dentro dos quartos ainda porque a médica não tinha me visto, então não tinha me internado.
E eu fiquei sentindo dor. Devo ter ficado sentindo dor mais ou menos 1 hora. Do lado de fora eu devo ter ficado umas meia hora, do lado de dentro eu devo ter ficado mais 1 hora. E aí uma outra enfermeira olhou pra mim e falou assim, nossa, não dá, né, minha querida? Pode entrar pra dentro do quarto pra eu não ficar tão exposta, querendo ou não. Tava doendo demais. Aí eu entrei pra dentro do quarto, eu fiquei mais tranquila por estar dentro do quarto. E eu andava, era o que me ajudava na dor. E aí, isso já era umas 6 horas da tarde. Não, minto. Era umas 5 horas, 4h30, 5 horas mais ou menos. Quando foi 6h30, eu cheguei no hospital, 2h30 mais ou menos. Quando foi 6h30 que a médica me atendeu. Porque ela tava nessa cesárea de emergência e só tinha ela. Ai, detalhe, eu ganhei pelo SUS, viu, gente? Quando eu cheguei, aí ela foi e fez o toque, fez tudo direitinho e falou assim, olha, mamãe, você já está com 8 centímetros de dilatação. Então, papai pode internar, né? Sua esposa e tal. Aí saiu o Jordan pra fazer minha internação. Isso eu já tinha ligado pra minha mãe. Eu falei que eu não queria que ninguém soubesse, mas eu já tinha ligado pra minha mãe e falado, mãe, tá doendo demais. E aí o Jordan... Aí minha mãe, quando o Jordan foi fazer a internação, ele falou que minha mãe estava na porta, no portão, tadinho, do hospital, me esperando, mas que provavelmente deveria, né, iria demorar. O Jordan conversou com ela, ela foi embora e falou que estava orando por mim. E nisso já estava minha sogra orando por mim, minha mãe. Acho que eu não falei para nenhuma amiga minha, mas a minha família já estava toda em oração por mim. E eu tenho certeza que foi isso que né, uma das coisas que me ajudou bastante. Quando foi... Nisso o Jordan voltou, aí eu já pude, quando eu estava internada, eu já podia ir pra bola, já podia tomar banho de chuveiro, já podia fazer N coisas. E aí, já podia trocar de roupa, porque eu estava com a minha roupa ainda, eu coloco aquela camisola que, querendo ou não, nesse momento é mais confortável. E aí eu lembro... E aí eu falei assim, eu quero chuveiro, já que eu posso chuveiro, tá na minha hora de chuveiro, me dá chuveiro. Fui pro chuveiro e, gente, com todo o meu coração, assim, eu sei que todo mundo fala que o chuveiro ajuda, mas pra mim não ajudou, pra mim doía muito. O chuveiro era bom em algum pouco, mas na hora que a contração vinha, doía muito. Mas continuei porque diz que ajuda também, né? Continuei no chuveiro, entrava no chuveiro, saía do chuveiro. Eu devo ter feito isso umas 10 vezes. Aí eu lembro que veio uma enfermeira, escutou o coraçãozinho. Quando eu deitava pra enfermeira escutar o coração, eu quase morria, vocês não estão me entendendo. Vi enfermeiro, escutava o coração, aí ficava Jordan. Aí eu lembro que o Jordan, é uma pergunta que eu nunca vou esquecer que ele falou isso. Tipo assim, o tempo todo eu ficava assim, Deus, muito obrigada porque o Senhor tá me dando, né, o privilégio de realmente eu não coloquei soro, não tinha nada. Falei, muito obrigada porque o Senhor tá me dando esse privilégio. E quando eu falava, não, mentira. E eu lembro que eu falava assim, se essa médica chegar, eu quero uma cesárea. Se ela falar que vai fazer cesárea, eu vou aceitar uma cesárea. O Jordan falou assim, você não vai não? Eu falei, se vou. Porque antes disso, eu tinha falado com o Jordan, olha, eu posso estar gritando, eu posso falar que você está arrancando um pedaço de mim, não me deixe fazer cesárea mesmo se eu pedir. E ele foi e falou assim, não, você não vai fazer cesárea. Eu falei assim, eu vou, se a médica falar que eu posso fazer cesárea, eu vou na hora, porque tá doendo demais. Tá doendo demais essa história, você não vai. Eu falei assim, cala a boca, eu vou sim. Tava doendo muito. Mas dentro do meu coração, no íntimo do meu ser, eu estava em oração, pedindo a Deus. Porque eu lembro que eu via vários relatos e os relatos falavam assim, olha, você pode achar que você não tem força mais, mas você tem força sim, então fique firme no seu trabalho de parto natural. E eu falei, se eu quero, Deus me dá força, sabe, me sustenta o tempo todo. E aí o Jordan foi e perguntou, e ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta no meio da dor. Essa dor, ela parece com o quê? Gente, com todo o meu coração, eu parei, assim, tava no meio de uma contração, eu parei, respirei fundo e eu senti com todas, assim, sabe quando você para pra sentir uma dor? Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu sei que é uma coisa meio de louco, mas sabe quando você para pra sentir a dor? Não, eu quero sentir isso daqui pra saber o que está acontecendo, eu quero sentir essa dor de verdade. E eu parei pra sentir a dor do meu parto. E eu falei assim, Jordan, a impressão que dá é que eu vou ser partida ao meio. E eu, com todo o meu coração, assim,
não tem uma outra dor, parece que vai separar, assim, a parte de baixo da parte de cima. Isso quando foi 8h30, mais ou menos, 8h20 da noite, a médica chegou. Falou assim, e aí, mãezinha, como que a gente tá? Vamos fazer esse toque. Eu falei assim, em nome de Jesus, esse menino já tem que estar nascido. Aí ela fez o toque e falou assim, ó, aí minha bolsa estourou na mão, terminou de estourar na mão dela, porque minha bolsa estava estourando aos pouquinhos. E aí ela falou assim, olha, o seu bebê, você já está com 10 centímetros de dilatação, porém seu bebê ainda está muito alto. Você quer um soro para te dar mais força até o bebê descer? Aí eu falei assim, o soro tem algum medicamento? Porque eu não queria de forma alguma ocitocina, eu não queria ocitocina. Ela falou assim, não tem. É só o soro mesmo para você ficar forte, porque você está o dia inteiro sem, né, aqui no trabalho de parto. Eu tinha só tomado café da manhã. Aí eu lembro que levaram uma janta pra mim, eu comi um pouquinho da canjiquinha, era uma canjiquinha, eu comi uma canjiquinha, mas aí beleza, eu falei assim, tudo bem, então se é só o soro, eu aceito o soro. Aí ela saiu a enfermeira, a enfermeira falou assim, olha, pra te ajudar, quando vier a força, faz força, como se você estivesse fazendo cocô mesmo, porque vai ajudar o bebê a descer. Eu falei assim, é isso, querida, então tá bom, deitei naquela cama, segurei nos ferros do lado e coloquei toda a força que tinha na minha vida. Aí ela falou assim comigo, olha, na hora que você sentir que você tá com vontade de que você vai fazer cocô, você pede pra me chamar. Pede seu esposo pra me chamar. Aí eu comecei a fazer força. Vinha contração, eu fazia força. Vinha contração, eu fazia força. Aí eu senti essa vontade de fazer cocô, e que não é na verdade, mas é. E pedi o Jordan pra chamar a enfermeira. Quando a enfermeira chegou, a enfermeira foi e antes de colocar o soro, não deu tempo de colocar o soro, eu lembro dela falar assim, chama a médica, chegou na porta, gritou a médica, e aí já veio médica, a sala já encheu. Ela falou assim, não vai dar tempo de levar pra sala de parto, não vai dar tempo, o neném já tá coroando, não sei o que, e arrumaram aquele desespero. E ela falou assim, vai, faz força e tal. A médica é um amor de pessoa. Faz força, faz força. E eu comecei a fazer força. Sei lá, não vou falar quantas forças, mas mais ou menos umas 5 forças ou 10 forças, não me lembro. O Isaac nasceu. E eu lembro que o Jordan tava do meu lado e ele falou assim, amor, pode segurar em mim. Eu lembro que eu segurei ele assim pelo colarinho. E eu fazia toda a força que vinha, sabe, que eu podia. Um dos vídeos que eu tinha visto falava assim, não para no meio. Quando você estiver empurrando o neném, faz toda a sua força. Não para a força no meio e continua, né? E eu fazia toda a força que eu tinha. E eu acho que por isso que o Isaac nasceu mais rápido. Assim, eu não fiquei muito tempo no período expulsivo, né? E aí nasce Isaac, lindo, maravilhoso. Colocaram ele em cima de mim. O Jordan falou assim, Larissa, ele é lindo demais, ele é lindo demais. E aí colocaram ele em cima de mim. Eu fiquei ali com ele, namorando, orando. E, né, agradecendo a Deus por aquele momento. E eu lembro que a médica falou assim, nossa, não, que bebê grande e tal, não sei o que, não sei o que. Depois ela falou assim, vamos ver se precisa de ponto, né? Eu tava com o Isaac no colo, e aí ela falou assim, não precisou de ponto. Um bebê desse tamanho, você não precisou de ponto. E mais uma vez eu agradeci a Deus, porque eu lembro que eu orei muito pra ele, pra que eu não precisasse de ponto, que o da Carolina foi assim, de tudo da minha vida foi, eles fizeram episiotomia, né? Não foi rasgo, não. Foi episiotomia. Acho que é isso mesmo que fala. E foi horrível. E dessa vez não teve, e, tipo assim, ele nasceu natural, ele foi muito natural. Eu não precisei de soro, não precisei de intervenção nenhuma, não teve enfermeira empurrando a minha barriga, como teve da Caroline, não teve nada, assim. Eu não fui nem pra sala de parto, na sala de pré-parto mesmo, o Isaac nasceu. Lindo, maravilhoso, com 3,7 kg, às 8h32, se eu não me engano, 8h42, não me lembro, gente, mas maravilhoso, o parto foi perfeito, sabe? Eu falo que se eu tiver mais 10 meninos, eu quero mais 10 partos desse jeito. Mas é isso. O relato de parto foi esse. Assim o Isaac veio. Assim eu realizei o meu sonho de ter o meu parto, na qual eu mesma fui a protagonista. Não teve, nossa, o pessoal do hospital foi maravilhoso, não teve violência obstétrica, não teve nada, pelo contrário, a médica, toda vez que ela me via, ela foi um amor comigo, foi um carinho comigo, muito bacana.
E nasceu o meu piquitico assim. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu abro mesmo meu coração com vocês. São momentos que eu amo lembrar, eu amo relembrar o nascimento do Isaac. É muito especial pra mim. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloque aqui nos comentários, fala o que mais que vocês gostariam que eu trouxesse. Eu posso falar um pouco sobre o meu período de gravidez, né? Eu não posso mais gravar diário de gravidez, porque eu não tô grávida ainda, mas eu pretendo engravidar, e aí eu vou gravar todo o diário de gravidez. Mas enquanto eu não engravido, eu posso falar do que já aconteceu comigo e com o Isaac. E é isso, gente. Comenta aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!